Graça e paz, amados de Cristo, irmão Ziel, canal Evangelho Sem Máscaras. Vamos desmascarando aí as seitas religiosas, os falsos profetas, e juntos nós chegamos lá. Por isso eu preciso muito do seu apoio, que você nos ajude aí se inscrevendo no nosso canal, apertando o sininho das notificações, compartilhando esse vídeo com a pessoa que você ama, comentando aí no vídeo, tá certo? E eu quero oferecer para você, antes de entrar no assunto, o nosso e-book, né? Além da Religião, a Essência dos Ensinamentos de Jesus Cristo. Enviarei para você com muito prazer, tá certo? É gratuito e ele é uma partícula de um livro que nós estamos trabalhando. Também quero te convidar a fazer parte do canal Investidor Cristão. Também não tem nenhum custo, onde nós estamos partilhando com os irmãos algum conhecimento acerca de investimentos na Bolsa de Valores. O grande mito que tem, que a Bolsa de Valores seria como aí o lobo de Wall Street, aquela loucura, é um mito, porque há formas de um investimento saudável e para uma carteira previdenciária a longo prazo. Então você é o nosso convidado aí. E vamos para o nosso assunto de hoje. Meus irmãos, veja bem, nós estamos vivendo momentos muito delicados acerca do cristianismo, em forma geral. E algumas seitas religiosas, como a ICM, né, que vamos falar hoje, elas, na verdade, elas são como o Show de Truman. Show de Truman foi um filme que foi feito, um filme americano, onde Jim Carrey faz ali o papel. Ele é uma pessoa que foi criada dentro de uma bolha, desde a sua infância. E aparentemente quem olhava para ele, né, para Truman, ele era um cara feliz. Mas lá por dentro havia uma sede de conhecer algo a mais muito grande, muito profunda, porque ele não estava preenchido, porque tudo à volta dele era mentira. Tudo à volta dele era engano. Os amigos dele eram falsos, né? Os pais eram falsos, tudo era um cenário montado. Até o céu que ele olhava era falso, tudo era falso. Tudo era montado com o propósito de segurá-lo dentro daquela bolha. E quando ele se inclinava a querer conhecer algo novo, eles montavam uma armadilha para ele, para que ele ficasse preso ali dentro. Até que no final do filme ele consegue sair ali, uma cena muito bonita. É um filme que vale a pena, um filme bem filosófico, é um filme muito filosófico mesmo, que vale a pena você assistir, você que não viu. Mas o que acontece, meus irmãos, que o sistema religioso, ele é quase que um show de Truman, ele é uma bolha. E a ICM, né, essa instituição a qual eu fiz parte, ela é um cenário montado para segurar as pessoas lá dentro. Lamentavelmente. E eu tenho mostrado aos irmãos que nós temos que ajudar as pessoas a saírem dessas prisões. Seitas religiosas como a ICM, Adventista do Sétimo Dia, Tabernáculo da Fé. Irmãos, são seitas. Universal do Reino de Deus, isso não é igreja. São seitas religiosas que aprisionam o homem com doutrinas falsas, com doutrinas mentirosas, com doutrinas enganosas, e a pessoa se sente preso ali dentro. Ele está preso ali dentro, a aparência é de uma vida feliz, mas lá por dentro, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que a verdade liberta o homem. E eu vou trazer para os irmãos aqui uma passagem bíblica que vai nos ensinar, nos mostrar o que está acontecendo dentro das seitas religiosas. E o que leva essa seita a ser o show de Truman, né? O cenário de Truman ali preso dentro de uma bolha que ele não consegue sair. Eu vou ler aqui para os irmãos Colossenses capítulo 2. Os irmãos podem ler o capítulo todo aí em casa. Eu li aqui só alguns versículos para que não ficasse muito longo o vídeo, não estendesse demais. Eu selecionei, eles não estão fora do contexto, porque todo o capítulo 2 é o mesmo assunto. Versículo 2 diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência,
para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo. Primeira coisa que eu frisei aqui, irmão, plenitude da inteligência. A ICM, por exemplo, tem um tal de que nós adoramos em revelação, que não é o culto, não é a razão. As pessoas não lêem Bíblia. Paulo fala que o nosso culto racional precisa ser oferecido a Deus. Nós precisamos ser enriquecidos de inteligência, irmãos, para compreendermos quem é Cristo, para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo. Inteligência. Nós não podemos ser, irmão, bitolados, né? Tem uma expressão aí, né? Idiotizados por líderes religiosos que não pensa. Você coloca a sua fé na mão de um líder religioso, ele vai definir para você o que é certo e errado. E Paulo está dizendo, não, de forma nenhuma. E, versículo 4, e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Para que ninguém vos engane, não é o irmão Osiel, não é o pastor A, não é o pastor B, ninguém vos engane, irmãos. Por isso nós temos falado aqui, nós temos um compromisso com a verdade, e aquilo que a gente fala, a gente gosta de trazer documentos para provar, porque, olha, meus irmãos, o que é isso? Que loucura é essa? As pessoas estão sendo enganadas, irmãos, por falsos profetas, com meia dúzia de chambalaia. Eu fico vendo, às vezes, recebo vídeos, né, ou às vezes uma pregação, o cara está no meio da pregação e começa a chambalaia e profetizar mentiras, ou profecias que são mais banais do que tudo, e o povo... Então, ninguém vos engane. Versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Meus irmãos, falso profeta é um predador. Os falsos profetas são predadores. E os adeptos das seitas religiosas são, na verdade, irmãos, sabe o que eles são? Eles são presas. Eles são presas nas garras de homens que não têm piedade nenhuma. Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Deus revelou. Tem uma revelação. Aí a profeta, a grande profetisa, o Ellen White, é o homem de Deus fulano de tal. Nós temos que largar de ser tolos, irmãos. Não é isso que Cristo tem para nós. Nós temos que usar a inteligência para crítica. Não é criticar a pessoa, porque ele não prega tão bem, ou porque ele não é bonito, ou porque ele veste a roupa. Não é isso, mas uma crítica filosófica e uma crítica teológica. Para que ninguém vos faça presa. Tem pessoas que são presas nas mãos dos falsos profetas, levados por qualquer vento de doutrina e acham que é normal. Né? É uma bolha que cria e põe o sujeito lá dentro. Eu fico vendo pessoas que vêm no meu canal defender, agora quando não tem argumento, parte para um ataque pessoal, até da minha imagem. Quem tem que me achar bonita é só minha esposa, não é mais ninguém não. Mas partem para um ataque pessoal, sabe por quê? Porque não tem argumento, mas é uma presa. É um aprisionado dentro de uma bolha, presa de um falso profeta. Está nas garras do falso profeta. Para que ninguém vos faça, segundo filosofias, vãs sutilezas, segundo tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O sujeito está preso em tradições humanas, apenas transvestida de revelação. Tem nada, é igual falar que não pode usar barba. Onde cargas d'água, um líder religioso fala que é pecado usar barba e os adeptos da seita todos seguem, como que aquilo fosse o maior pecado do mundo. Quantas vezes eu vi jovens sendo disciplinados, excluídos de uma igreja, porque decidiu deixar uma barba crescer? Ah, não, porque é pecado. Quem disse? As pessoas não entendem. E a palavra de Deus aqui, os irmãos vão ver aqui, está dizendo. Porque Cristo, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Olha, contra as suas ordenanças. Meus irmãos,
A cédula foi riscada. Nós não podemos sair de um fardo. O sujeito sai de um fardo de vício, é alcoolismo, é droga, é prostituição, é tanta coisa. Aí ele entra debaixo de um fardo religioso. Não faça isso, não toque naquilo, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Como se esses preceitos humanos levassem o homem a Deus. Eu já expliquei aqui em vídeos, irmãos, que o uso e costume só tem um propósito. Não é santidade de ninguém. Uso e costume, porque o líder que consegue controlar um homem, um barbado, um pai de família, do jeito que ele usa a barba dele, acabou, ele faz o que quer com ele. Versículo 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Ninguém vos domine. As pessoas estão dominadas por falsos profetas e acham que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque o Senhor revelou. Não revelou nada. Não revelou nada. As pessoas estão vivendo, né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Como que é o show de Truman dentro da seita religiosa, dentro da seita ICM. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Como se vivesseis no mundo? Você saiu de um jugo, agora enfiou debaixo de outro. Eu estou na obra de Deus. Isso não é obra de Deus, irmão. Obra de Deus é liberdade para viver em Cristo. Obra de Deus é o Espírito Santo trabalhando no coração do homem e tirando dele o desejo do que é mal ou a força para lutar contra os seus desejos carnais. Não é homem ditando como você deve viver a sua vida. Isso nunca foi obra de Deus. Tipo, não toques, não proves, não manuseis. As coisas todas que perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Isso não tem nada de espiritual. É o show de Truman. Então, vou voltar aqui ao assunto, irmãos, do Truman. Quando Truman, né, ele começava a buscar a libertação, quando ele começava a buscar a libertação, veja bem, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária e humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu gosto da obra, porque a obra todo mundo é organizado, alguma aparência, só tem aparência, não vale nada, irmãos. Se Deus quisesse, irmãos, um exército de fardados, ele não teria levantado uma igreja, ele teria levantado um exército. Só tem aparência de devoção voluntária, porque na verdade vive preso debaixo de um jugo. Deixa eu voltar aqui o show de Truman. Isso aqui é o ator Truman, né? Ele demonstrando a felicidade dele. Mas dentro do coração dele, irmãos, havia um desejo muito imenso de se libertar daquelas amarras. Durante todo o filme, quando ele começava a apaixonar por alguém, uma moça aparecia. Quando, né, a esposa, um amigo vinha dar conselho. Quando ele queria sair, eles forjavam uma tempestade para ele não conseguir atingir o outro lado, que era um cenário. E havia assim. Seitas como a ICM, elas fazem isso. Se você chegar hoje e questionar para um pastor, falar, pastor, eu assisti aquele trabalho Festas e Trombetas e eu não concordo com o que foi pregado lá, a primeira coisa que vai acontecer, eles vão pedir para orar por você. Se não fizer na hora, depois vai vir alguém e falar, o Senhor revelou para orar com você. Tem um dom. Qual é o dom? O Senhor mostrou que você está, e começa a manipulação através dos dons espirituais para te prender dentro daquilo ali. Tem um casal que saiu da ICM e por muito amor aos irmãos e respeito, eles foram visitar uma igreja ICM, visitar os irmãos a qual eles tinham sido membro há alguns anos. Eles entraram, acabou o culto, veio o irmão, o obreiro, e perguntou, podemos orar por você? O irmão, amém. Mas ele tinha saído de casa e já falado, olha, vai ter dom conosco. Dom, né? Isso não é dom. Aí orou, o Senhor deu uma visão. O Senhor deu uma visão que você estava ligado na eternidade com um fio de ouro. E esse fio estava quase se rompendo.
Mas hoje, quando você entrou aqui, o fio começou a tomar consistência de novo. Ô irmãos, dá vontade de vomitar. Dá vontade de dar ânsia de vômito. Um sujeito tão cara de pau, tão sem vergonha, de falar que um negócio desse é dom espiritual. O casal está firme em Cristo, amam a Jesus, vivem em devoção a Cristo. Só que não está dentro da ICM, mas é o show de Truman. Não está preso lá dentro, então nós temos que arrumar um jeito de trazê-lo de volta. Aí vai arrumar um dom para o sujeito. Então, se você procurar o seu pastor hoje e questionar qualquer coisa da ICM, você pode ter certeza que vai aparecer algum dom espiritual com você. Manipulação através dos supostos dons. O problema é que eles não percebem, porque eles acham há uma felicidade falsa pelo ambiente que se cria. Eu vou falar alguns casos aqui, irmãos. Os irmãos vão se assustar. Não posso citar nome. Mas eu conheci, por exemplo, a esposa de um pastor que era um zumbi de depressão. Esse pastor, não posso cuidar da minha família porque eu estou cuidando da obra. A mulher numa depressão dele, coisa horrorosa. As pessoas que conheciam a família mais de perto, porque eu só a vi algumas vezes, comentavam da dó de ver essa mulher. Aí o pastor estava lá, um filho foi preso por envolvimento com coisas ilegais, o outro filho largou a instituição para viver uma vida de dançarino em boate gay, a esposa numa depressão terrível, e ele dentro do show de Truman. E o problema é que, nesses casos, as esposas não saem da bolha. Porque se você sair vai prejudicar o meu ministério. O sujeito está lá devotando toda a sua vida a uma instituição, enquanto a família está morrendo. Porque ele está preso dentro da bolha. E o problema é que ele traz ainda prisioneiros com ele, muitas das vezes filhos, muitas das vezes esposa. Nesse caso, conheci um outro pastor que um dia me procurou e disse: olha, meu casamento acabou. Minha mulher falou que você vai ficar comigo por causa da questão financeira, porque não tem mais nada, não tem mais intimidade, não tem mais amizade, não tem mais nada. Por quê? Porque ele passou a vida toda cuidando da obra. Que obra de Deus é um negócio desse? Isso é uma bolha, irmãos. Isso é uma bolha diabólica. Onde a pessoa está presa, ele está cego. Esse pastor, os filhos todos saíram da presença de Cristo. Não é da bolha. Saíram da presença de Cristo. Porque o que é Cristo? Isso é Cristo? Se isso for Cristo, eu não quero Cristo na minha vida. É o que está acontecendo. Eu estou preparando um vídeo aí, né, falando da porta de saída é maior que a porta de entrada da ICM. É porque quando a pessoa ele passa tantas decepções pela falsidade, pelos enganos que tem lá dentro, que quando ele sai de lá, ele não quer mais Jesus. Estão abandonando a Cristo, porque aqueles que saem e vão servir a Cristo em outro lugar, porque os olhos foram abertos, né, como aconteceu comigo, com a minha esposa, com a minha família, glória a Deus por isso. Mas aqueles que saem de lá porque não suportavam mais o peso do fardo estão indo para o mundo. Porque eles querem prender a pessoa. Quer ver outra forma que eles fazem para prender? Esse trabalho festa e trombeta. A grande mensagem da ICM é a volta de Jesus. Mas é a volta de Jesus? Não. Paulo fala, alegrai-vos nesta esperança. Pregar sobre a volta de Jesus, meus irmãos, é pregar a alegria da igreja, a vitória da igreja. Mas eles pregam como grande desespero, porque o mundo está acabando, porque já tocou 3 trombetas, e se você não vir para a bolha, para o show de Truman, você vai perecer. Isso é uma armadilha, isso é uma arapuca. Aí as pessoas participam do negócio daquele, começa, será que é verdade, será que é verdade? Aí enfia dentro da bolha para viver uma prisão religiosa. Então, uma das formas é falar, você tem que vir para a bolha, você tem que vir para a obra, você tem que vir para cá, porque Jesus está voltando. Você tem 70 anos que está pregando, Jesus pode voltar amanhã, a qualquer momento? Pode, não estou entrando aqui em mérito escatológico, mas eu estou dizendo que a mensagem é usada apenas, eu fiz um vídeo ontem mostrando como que todo esse empenho de milhões e milhões investido é apenas para fazer prosélitos. É a bolha. Quer ver outra forma de segurar lá dentro? Olha, quem saiu desta obra
fulano saiu desta obra, rebelou-se contra Deus nesta obra, falou mal desta obra, saiu daqui, bateu no ônibus e morreu arrebentado. Aí o sujeito lá dentro, oh meu Deus. O outro saiu e deu uma doença nele, o bicho comeu ele vivo, os bichos estavam comendo ele vivo. Aí eu, oh meu Deus. Terror da teologia do medo, essa teologia maligna, diabólica. Mas é para o sujeito ficar preso. É mais ou menos como no filme de Truman. Quando ele ia a sair, que ele pegava o barco para poder atravessar o mar, ver o que tinha do outro lado, vinha uma tempestade lá, era artificial, e o barco voltava, porque eu não posso ir. Até, meus irmãos, que ele tomou coragem, e ele então parte para essa cena aí, que ele sobe essa escada e sai. Você vai esperar até quando? Você vai esperar ser um dos que seus olhos são abertos, como aconteceu comigo, e ficar firme em Cristo em outro lugar? Ou você vai ser um desses que a prisão religiosa, o vazio que está dentro de você, vai tomar conta, porque é um vazio, porque está sendo preenchido com enganos. O Senhor revelou clamor pelo sangue de Jesus. Mentira. Não é revelação. Cantares de Salomão, a revelação. Mentira. É copiado de um livro. O Senhor revelou quinta medida como a doutrina é alcançar a medida de Deus. Mentira, copiado de um livro, de site da internet, mensagem esotérica. O Senhor revelou a consulta à palavra. Mentira, copiado da CCB, outra seita religiosa. Festas e trombetas, Jesus vai voltar na quarta trombeta, o Senhor revelou. Mentira, não tem nenhum fundamento bíblico para dizer isso. E você vai ficando preso dentro da bolha num mundo de mentiras. E você é o Truman. Tem o Truman que por um período estava feliz e o Truman que começa a despertar. Aí o Truman é o Truman problemático, né? Ele está se levantando contra a obra. Não entendeu obra. Você está levantando contra a revelação do Senhor. E começa para te prender. E você abaixa e submete ao domínio de homens. Queridos, precisamos de um despertamento. Precisamos, irmãos, de mais pessoas que estão saindo dessas seitas para ajudar. Por isso eu peço a você, compartilhe os vídeos do pastor Solon. E tem uma coisa. Na minha cidade lá, alguém de lá me contou que teve uma revelação de Deus, que quem assistisse os meus vídeos iam ter uma opressão dentro de casa. Nem assistir, porque sabem que se as pessoas começarem a assistir alguma coisa ou outra, vão largar a seita, porque os olhos vão ser abertos. Porque é a bolha. Então o Truman, ele só assistia, tudo era controlado, o que ele via, o que ele não via, é justamente o que a seita faz. O Senhor revelou para nem ligar o canal. É lógico. Isso é controle, isso é igual um país, meus irmãos, onde a ditadura reina. Até a internet é controlado o que pode acessar ou não. É a seita religiosa, ela quer controlar até o que você assiste. Porque ela sabe que se você assistir um pregador de verdade, uma mensagem expositiva, se você souber que aqueles dons são fabricados, você vai sair de lá. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, o show de Truman tem que acabar. Eu não digo acabar como instituição, que esse demônio de seitas religiosas está por aí há muitos anos. Né? Várias estão aí. Umas há mais de séculos, isso não vai acabar. Mas tem que acabar na sua vida. Você que está tendo a oportunidade de ouvir isso, você que tem a oportunidade, que já saiu de lá, manda isso para alguém. É uma oportunidade de sair das garras do falso profeta. No show de Truman tinha um diretor que controlava tudo, né? Em seitas tem seu líder máximo, é o Papa, que manda e desmanda e faz o que quer e o que não quer. Em nome de Jesus, é tempo de... Se você crê realmente que Jesus está perto de voltar, mais ainda você tem que se libertar dessas garras, que são as amarras de Satanás, que te tirou de um jugo, talvez você era um alcoólatra, tirou de lá e te prendeu dentro de uma bolha
que você agora é um escravo ali dentro. Não tem tempo mais para a família, não tem tempo para filho, não tem tempo para esposa, não tem tempo para marido, não tem tempo para nada. Não tem tempo para a família, porque a família não é da obra, não pode fazer uma visita, o jantar não pode porque o Papai Noel está presente, o outro. Eu me lembro que eu tinha no meu escritório uma pequena estátua, advogado, eu ganhei de presente uma estátua do símbolo da justiça, né? Aquela mulher com a balança na mão. Tive que quebrar a estátua, porque os irmãos iam lá, misericórdia, isso é demônio. Isso é demônio. Mas não é demônio o falso profeta, não é demônio a mentira, não é demônio o engano. Não é demônio a idolatria pro templo, não é demônio a idolatria pro satélite, não é demônio a idolatria pro... Aí não é demônio, só é demônio o pedacinho de barro que representa a justiça. Pelo amor de Deus, irmãos. Quebrei, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, se comer carne faz tropeçar o teu irmão, não coma. Então, eu fiz o papel. Mas pelo amor de Deus, irmãos, é tempo de libertação, irmãos. Sair das garras do falso profeta. Peço a sua ajuda aí que chegou até aí. E isso que eu estou falando aqui, irmãos, encaixa em todas as seitas religiosas, tá? Não é só ICM, não. Lá na Adventista é os ensinamentos da Ellen White. Que se você sair dos ensinamentos da Ellen White, aí você tem que guardar. A morte de Cristo não valeu nada para essa turma. Porque no presbitério, por exemplo, para ser salvo, você tem que fazer jejum, você tem que fazer madrugada, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que obedecer, senão você não vai ser salvo. E a morte de Jesus e o sacrifício de Cristo. Saia depressa, em nome de Jesus. Isso é um apelo. Vamos terminando o nosso vídeo. Já deu joinha, já comentou, já compartilhou? Se não, faça agora, aperte o sininho das notificações e que Deus abençoe grandemente a sua família, te resgatando aí das garras do falso profeta, você que ainda estiver preso em alguma e você que já não está, faça o seu trabalho encaminhando esse vídeo para alguém que está lá, em nome de Jesus, tá bom? E se Deus quiser, até o próximo vídeo que já está quase pronto. Se Deus quiser, junto caminharemos libertando vidas. Evangelho sem máscaras.